Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente aos estúdios da Vale TV aqui em Novo Hamburgo. Estamos no canal 14 para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Estamos também no canal 6 para a cidade de São Leopoldo. Estamos também no YouTube pelo canal Vale TV Play. Estamos aqui novamente nos estúdios trazendo uma médica, doutora Carolina Mello. Ela é formada pela UBRA em otorrinolaringologia. Ela é especialista em rinologia, cirurgia de base crânio pelo Hospital de Clínicas, atualmente pertencente ao Corpo Clínico do Moinhos de Vento e do Mãe de Deus, e também atua em consultório particular. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo hoje. Que bom, fico muito feliz de ter aceitado. Hoje nós vamos trazer um tema muito recorrente no nosso estado, questões das vias aéreas, né, especialmente ligada à questão de nariz, mas vamos, né, aproveitar que o otorrino, né, depois a doutora vai nos explicar um pouquinho mais, mas tem também relação com o ouvido, também relação com a garganta, né. Nós vamos abordar de uma forma mais ampla a questão de saúde respiratória no inverno, as principais doenças, né, que acabam acometendo os moradores, a prevenção, coisas do dia a dia que a gente pode ter para facilitar ou para fazer com que os sintomas melhorem. Enfim, ela vai dar um monte de dica. Vamos começar conversando sobre qual é a principal diferença entre resfriado, gripe, sinusite, né? Todas essas ites que tem. Claro. Assim, ó, o principal, na verdade, seria uma questão de intensidade e de causadores, tá? Então, por exemplo, um resfriado causado principalmente por vírus vão ser sintomas mais leves, uma congestão nasal, um mal-estar, uma secreção. Na gripe, a gente já tem uma intensidade muito maior, vai ter uma febre mais forte, causado principalmente pela influenza. Aliás, fica a dica, fundamental se vacinar para influenza, né, agora. Na sinusite, nós temos uma inflamação dos seios da face, que principalmente também é causado por vírus. Mas aí entram também alguns fatores como fungos, como uma sinusite alérgica. Mas principal, assim, é o local de acometimento e a intensidade dos sintomas e os causadores, né? Entendi. E me diz uma coisa, assim, já numa consulta inicial ali, ou uma conversa com o paciente, né? Porque agora a gente tem a questão da telemedicina. Sim. Como é que funciona isso? Já é possível detectar rapidamente, assim, em que estágio que a pessoa está? Como é que funciona esse diagnóstico? O diagnóstico dessas patologias, na verdade, é clínico. Então, assim, uma conversa e um exame físico seria o ideal para a gente conseguir dar um diagnóstico mais preciso. Óbvio que com o avanço da tecnologia, a medicina à distância acabou se tornando uma realidade, né? E os atendimentos online foram crescendo cada vez mais. Então, muita coisa a gente consegue presumir, já adiantar e iniciar um tratamento, mas o ideal é fazer um exame físico, ainda mais uma especialidade que lida com cavidades, né? Que a gente examinando ali, visualizando a inflamação, facilita muito o diagnóstico. Entendi. Então, de uma forma geral, a telemedicina facilitou, mas por outro lado acabou que ele impede de ter o melhor aproveitamento da consulta. Com certeza. O recurso diagnóstico do exame físico é fundamental, né? Para uma consulta bem feita. Então, facilita muito, assim, para mostrar um exame, para a gente ter um retorno, para acompanhar um andamento, mas para uma primeira consulta eu não consigo visualizar a telemedicina completamente uma consulta presencial. Isso no caso da otorrino. No caso da otorrino, com certeza. Então, já aproveitando, né, a gente já falou de consulta, vamos voltar um pouquinho antes, né? É muito comum, assim, a mãe, o irmão, o vizinho, não sei o que, tá com gripe, toma tal coisa, né? Todo mundo é médico nessa hora. O quanto isso pode ser positivo e quanto isso pode ser negativo sob essa perspectiva de automedicação ou coisas nesse sentido? Isso é uma coisa que a gente tem que estar bem atento e tomar bastante cuidado, né? Porque as medicações, elas têm efeitos colaterais. Então, realmente, uma medicação que funciona para mim pode não funcionar para ti. Por exemplo, um antialérgico com descongestionante nasal, tá? Pode provocar um pouquinho de taquicardia. De repente, para uma pessoa que tem uma arritmia cardíaca, aquilo ali pode ter um efeito já bem mais prejudicial, né? Com certeza. Então, realmente, eu acho que o ideal é usar algumas medicações, assim, tipo, que tu esteja acostumado a utilizar um antitérmico, um
ibuprofeno, digamos, se a pessoa está acostumada em alguns casos específicos, mas não buscar medicação com um vizinho, com um amigo, né? Que acontece com frequência, né? E me diz uma coisinha assim, em que momento tu acha que a pessoa, né, vamos supor que ela já tem uma experiência prévia, eu me gripo todos os começos de inverno, coisa assim. Em que momento que a automedicação, né, baseado nessa observação ou práticas anteriores, a gente deve ligar o alerta e daí, bom, agora realmente não está funcionando do jeito que eu sempre fiz, preciso ir consultar. Em que momento liga-se essa luzinha? Existem alguns parâmetros, tá? Que hoje em dia se fala assim, em 7 dias de febre. Eu já sou um pouquinho mais cautelosa. Eu indico assim, 3 dias de febre ou uma febre acima de ali 38,5 que não tá passando com antitérmico. Algum sinal assim, taquicardia, taquipneia, um mal-estar geral muito grande. Essas coisas assim que fogem de uma evolução natural, eu acho que já ligam um alerta, tá? Mas principalmente um sintoma de falta de ar ou uma febre persistente que não tá baixando com a medicação, eu indicaria já buscar um auxílio. Entendi. E também no começo ali tu falaste da questão de ácaros, mofo, né? Enfim, todas essas questões que a gente sabe que acaba sendo difícil, né? Eu não sei... É aquela história, né? Não sei o que é o ovo ou a galinha, mas assim, a gente tá num lugar que é frio, então a gente naturalmente usa coberta. Mas aí a gente não usa as cobertas o ano todo, e daí quando vai usar, tá com... como conduzir isso, assim, o ideal seria, sei lá, acho eu, né? No começo do verão, do inverno, lavar tudo e... Mas que mais dicas tu poderia dar pra gente, assim, nesse sentido? Porque é difícil a gente perceber, né? Tem um monte de gente que fala... eu tenho sinusite crônica, eu tenho rinite crônica, eu tenho sique crônica, assim, enfim. E aí, como, né, enfim, detectar isso e também, de certa forma, né, cuidados do dia a dia que a gente possa ter, até para fugir das medicações, né? Pô, eu já sei que todo inverno acontece tal coisa, o que eu posso fazer no meu dia que vá, né, trazer um resultado melhor? Em relação, assim, especificamente à chegada do inverno, tá? O que eu pensaria, assim, como uma prevenção? Fora aquelas questões assim, se alimentar bem, dormir bem, praticar exercício físico, que vão melhorar a tua saúde como um todo, né? O hábito da lavagem nasal antes de dormir, eu acho que ajuda muito, principalmente para quem tem alguma rinite, que vai ter um aumento de secreção nasal. Lavagem nasal com a garrafinha de alto volume. Como usar? Primeira coisa, lave bem as mãos. Para mexer na garrafinha tem que estar com as mãos limpas. Segundo, coloque água filtrada até a marcação de 240 ml e associe a essa água filtrada o sachê que vem no seu kit da garrafinha. Você pode substituir unicamente por soro fisiológico, se for melhor para você. Se for colocar o soro, não coloque o sachê. Próximo passo, posição para fazer. Você vai inclinar para frente com a cabeça reta. Abra a boca, mantenha a respiração pela boca enquanto você faz a lavagem. Depois de alguns segundos apertando a garrafinha, o soro vai passar para o outro lado da narina. Vamos lá? Alerta! Não aperte muito forte sua garrafinha, aperte suavemente. Eu gosto de apertar só com 2 dedos, para não ter risco de você colocar muita força. Ou se a pessoa está um pouquinho resfriada, teve contato com alguém resfriado, lava o nariz antes de dormir, vai diminuir o tempo do agente causador ali na mucosa, tem menos chance de ser absorvido e virar uma doença, vai diminuir o tempo da secreção na tua mucosa, essa secreção parada tem mais chance de fazer uma infecção bacteriana secundária. Então, assim, só vejo benefícios nesse sentido, tá? Seria uma coisa simples, caseira e barata e pode ter um grande impacto, né? Que legal. Outra questão daí seria o tratamento de rinites mesmo, né? Então, que entra nessa parte, assim, de cuidado com prevenção de ácaros. Então, realmente, usar aspirador de pó com filtro EPA é uma coisa que vai ajudar a limpar a casa e realmente vai reter É um filtro que consegue reter as partículas de sujeira com mais precisão. E aí, com isso, evita que fique tanto ácaro. E realmente, trocar a roupa de cama, limpar o filtro do ar-condicionado, todas essas medidas, né, acabam prevenindo o principal causador de rinite alérgica, que é o ácaro. Então, acaba tendo um benefício bem grande. Interessante. Eu vinha pensando, né, enfim, baseado no meu roteiro também, aí a gente mora numa cidade grande, que tem bastante poluição, que tem bastante ônibus, e aí o ar, por si só, ele já é sujo, vamos dizer dessa forma, né? Isso também, com certeza, tem um impacto Com certeza.
E como que é difícil, né? O pessoal aqui do Vale dos Sinos daqui a pouco tem mais sorte, né, de conseguir ter menos isso, mas o pessoal que está na cidade grande, o pessoal que vai nos assistir pelo YouTube, por exemplo, existe alguma coisa que a gente possa fazer? Por exemplo, na pandemia, ficou mais aceito, mais difundida a questão do uso das máscaras, né? Que os chineses, os japoneses, eles já usam isso há décadas, né? E a gente só passou a usar na pandemia, né? A tua observação clínica, tu acha que se mantivesse esse hábito, aumentaria, diminuiria as contaminações ou nesse aspecto não? Eu acredito que sim, no sentido assim, se uma pessoa está resfriada ou gripada, o ideal é que ela usasse máscara para não contaminar os outros. Uhum. E isso, infelizmente, não é uma coisa que a gente vê acontecendo, né, com tanta frequência. A gente ainda vê as pessoas espirrando, tossindo e passando a mão em cima da maçaneta, Tipo, né? passou a pandemia, já era. Nunca Exatamente. houve. Então, assim, eu não acho que as pessoas precisem usar máscara o tempo todo, não. Mas eu acho que vai dar consciência de cada um. Se tu tá gripado, se tu tá espirrando, tossindo, tu deveria usar uma máscara, né? Sabendo que tu tá espalhando esse vírus por aí. Então, digamos, na tua leitura, a máscara é muito mais para que eu não transmita para outras pessoas do que para impedir que eu pegue alguma coisa. Exatamente. Nesse sentido, assim, nesse tipo de cuidado, fora de um contexto de pandemia, eu veria muito mais num cuidado que tu teria com os outros, sabe? Entendi. Legal. E a questão, assim, de, por exemplo, a gente sabe também que tem pessoas que moram em prédios que não bate sol ou é mais difícil essa exposição. De que forma isso, que é uma coisa barata e simples, né? Da mesma forma que a questão da lavagem nasal ali é uma coisa relativamente barata, né? Abrir a janela e deixar pegar sol quem consegue. O quanto isso, de fato, tem um impacto na saúde das vias aéreas? É gigantesco. Porque o mofo, ele acaba deixando ali a mucosa muito inflamada, né, em função da rinite, e aí também as defesas dessa mucosa vão ficar prejudicadas e vai ter mais entrada de vírus. É um pouco difícil, dependendo da localização, mesmo a pessoa abrindo a janela, é uma umidade, né, em alguns períodos em Porto Alegre, ali principalmente, que realmente a gente vê escorrendo pelas paredes, né, a umidade, né? Literalmente. Então, assim, tentar ventilar o máximo possível, usar desumidificador. Tem aqueles, uns potinhos, assim, com antimofo. Ajuda alguma coisa, né? Óbvio que o ideal seria que fosse um apartamento ventilado e ensolarado, mas não tem como todo mundo ter essa realidade, infelizmente, né? Claro. Então, ir lidando conforme se pode. Entendi. Então, esses que vende no supermercado, né? Tu acha que ele tem uma contribuição, assim, significativa? Porque, por exemplo, num apartamento onde eu morei antes da onde eu moro hoje, direto o banheiro ali ficava, né? E aí eu ficava pensando, né? A parede, digamos, verde é o sinal máximo do problema, né? Mas às vezes esse problema ele tá, digamos, escondido. A gente não enxerga efetivamente, né? Então, assim, mesmo que nem tu comentaste, né? Ali a questão da umidade, a gente não tem como fugir. Então, assim, talvez uma estratégia, e aí, né, eu vou falando e vou pensando, né? Por exemplo, tu ligar o ar-condicionado, por um lado, ele pode resolver o problema da umidade. Sim. Mas aí eu não arejo a casa. Exatamente. E se o ar estiver sujo, também, de repente, eu tô piorando. Exatamente. Então, assim, como é que faz? O ideal é a gente tentar, de uma maneira natural, né, ventilar o ambiente. Seria o mais correto. Infelizmente, se não tiver como, o ar-condicionado com certeza é limpo, ou aqueles desumidificadores elétricos também. É uma boa opção, né? Não conheço elétrico esse. Ele funciona como um desumidificador e alguns já têm embutido também o filtro. Entendi. Então, acaba limpando o ar enquanto está provocando a desumidificação, né? É uma alternativa, assim, mas seria tipo mais para ambientes, eu acredito, banheiro, não dormir a noite inteira com esse aparelho ressecando o ar, né? Entendi. É engraçado, né? Porque a gente vê, assim, eventualmente, ou até em épocas do ano, que a gente precisa ligar aquele aparelhinho que é um umidificador, né? Exatamente. Ele também é importante nas condições certas? Para períodos em que está o ar muito ressecado, aí realmente ele vai ter uma diferença. Em Porto Alegre a gente não vê tanta necessidade, né? Mas em outras cidades, tipo Brasília, é fundamental. Porque a gente precisa de um certo nível de umidade do ar para que a respiração aconteça de uma maneira mais adequada, né? Entendi. E assim, nós temos a questão dos ar-condicionados, né? E nós temos aqueles aquecedores elétricos também, que é bem característico nosso aqui.
Eu queria saber se tu acha que, pensando nesse bem-estar, tirando a parte, né, supondo que está higienizado e tudo mais, se tem alguma diferença nesse aspecto em relação à questão de secar o ar, né? O aquecedor, ele pode ser benéfico mais que o ar-condicionado ou não, né? De que forma eles podem ter alguma particularidade. Mas antes, a gente vai ter que dar uma chamadinha nos comerciais. A gente já volta. Há quase 30 anos no mercado, o Grupo De Ferrari oferece qualidade e satisfação na prestação de serviços de internet residencial, comercial e em servidores dedicados em todo o Vale dos Sinos. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro do nosso trabalho. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. Estamos de volta aqui aos estúdios da Vale TV com a doutora Carolina. Estamos conversando sobre a questão da otorrinolaringologia, todos os problemas que o nosso ar, de uma forma geral, nos traz. Antes, né, anteriormente ao intervalo, a gente falava sobre a questão do ar-condicionado, a importância da limpeza, da manutenção correta, né, e eu deixei a pergunta para ela, a questão desses aquecedores portáteis, né, muitas vezes eles são mais acessíveis. Então, assim, de alguma forma, eles são melhores ou piores opções que os ar-condicionados ou nada a ver? Eu sou bem a favor do aquecedor, tu tendo aquele cuidado, óbvio, para não provocar um incêndio, né? Com certeza. Então, eu sou bem a favor, porque ele não vai modificar muito o ar. Uhum. E o nosso nariz, ele já tem a função, né, de umidificar o ar, de aquecer o ar para a temperatura correta. Então, se a gente conseguir não alterar com o ar-condicionado, vai ser benéfico. Uhum. Maravilha. E a gente sabe também, mudando um pouquinho de assunto, que é bem comum o uso daqueles sprays, enfim, a questão dos descongestionantes como um todo, né? Tem, óbvio, tem os que são prescritos, mas tem aqueles que são de uso banal, né? De que forma eles ajudam ou atrapalham, né, a pessoa que faz uso crônico? Tu tocaste num ponto super importante, né? Os descongestionantes nasais, eles podem causar rinite medicamentosa. Então, o que é isso? Vai causando um efeito rebote. Tu usa a medicação, ela provoca uma vasoconstrição da mucosa, teu organismo recebe a mensagem de que tá faltando sangue ali e manda mais sangue para os cornetos. Aí o corneto incha mais e vai fazendo um ciclo vicioso. Então, a pessoa começa a ficar dependente dessas medicações, tá? Além disso, ele tem um efeito sistêmico. Então, ele pode causar vasoconstrição onde não deveria. Tu vai precisando de doses cada vez maiores, pode ir aumentando a pressão arterial, né? E na mucosa ele gera isquemia, então pode causar perfuração de septo. Nossa. Realmente é bem complicado, assim, para quem faz uso diário ou frequente, isso cria até uma dependência psicológica. Com certeza. Vamos tentar trazer para os telespectadores, né, que talvez eles não saibam exatamente o que é uma vasoconstrição, o que são os cornetos. Tu consegue explicar para nós um pouquinho mais, assim, de uma forma que uma pessoa mais leiga consiga compreender? Claro, o que é a vasoconstrição? A gente tem, né, os vasos sanguíneos que vão levando sangue ali para os cornetos, né? Que são as estruturas do nariz. No nariz a gente tem o septo, que fica no meio, né? E nas laterais a gente tem os cornetos inferiores, os cornetos médios e os cornetos superiores. Os cornetos inferiores são
as estruturas que incham bastante na rinite alérgica. Então, às vezes, a gente consegue até olhando o nariz mesmo no espelho, enxergar umas bolinhas na lateral que na rinite alérgica ficam um pouco arroxeadas, né? Entendi. Ah, interessante. Porque, às vezes, nessa questão mais técnica ali, a pessoa ela não consegue entender que aquela condição, né, telespectador, é com ele, né? E, realmente, essa questão do uso crônico, né? Eu, durante muitos anos ali, dos meus 16, 15 até praticamente meus 20 anos, eu fazia o uso direto, né? E foi de uma forma meio inusitada que eu descobri qual era meu problema e consegui parar de usar. Né, mas é realmente assim, a pessoa não consegue ficar sem, né? Parece que venceu 3 horas e meia ali, o nariz fecha de uma forma que acaba, né, causando esse desconforto, essa dificuldade para esportes e tudo mais. E aí, já também trazendo esse assunto, porque, pelo menos para mim, acontecia muito na hora de dormir. Na hora que eu ia dormir, é impressionante, assim, parece que o nariz sabia de fechar. E aí não tinha jeito, né? A gente acabava recorrendo, né? De que forma o uso ou não, né, dessas medicações, enfim, mas elas atrapalham ou, né, nesse caso, eventualmente, de forma paliativa, ela melhora, né? Mas ao mesmo tempo piora a questão do sono, a questão do ronco, a qualidade como um todo. Pode falar para nós sobre isso? É natural, realmente, quando tu deitas, né, pelo retorno venoso, aumenta a quantidade de sangue ali nos cornetos, então tu vai te sentir mais entupido, né? E quem tá com uma rinite medicamentosa, realmente vai ter um desconforto tão grande que às vezes não vai conseguir dormir sem usar a medicação, né? Por isso que é tão importante a gente tratar e suspender esse vasoconstritor e fazer um tratamento adequado daí da rinite. O impacto disso no sono é gigantesco, porque quando a gente não está respirando bem pelo nariz, que seria a respiração fisiológica, a gente acaba roncando, respirando pela boca e tendo um sono fragmentado. O que é isso? A gente vai tendo pequenos despertares ao longo da madrugada e acaba não tendo um sono reparador. Toda a nossa secreção de hormônios que deveria acontecer na madrugada acaba ficando alterada. Então, a gente vai ter um impacto lá na frente gigantesco, com risco de aumentar a pressão arterial, risco de problema cardíaco, risco de aumento de demência em idoso. Então, realmente, cada vez mais a gente vê o sono como um dos pilares da saúde, sabe? E aí, em muitos casos, a pessoa precisa até recorrer àquele aparelho, né, o CPAP. E no caso, assim, uma vez feito o diagnóstico do problema ali, e a pessoa precisa do CPAP, por exemplo, quais seriam os malefícios de não usar, por exemplo, ou usar assim, eu me lembro de botar um dia, no outro dia eu já me esqueço, como é que fica isso? Dependendo, assim, para quem tem apneia mesmo, dependendo do grau dessa apneia, a gente vai ter diferentes linhas de tratamento, tá? Para uma apneia grave, realmente, acaba muitas vezes precisando do uso do CPAP, tá? O CPAP, ele vai ter efeito enquanto ele está sendo usado ali, ele vai tornando o teu sono um sono adequado e reparador. Se tu parares de usar esse CPAP, todos os prejuízos de sono não reparador voltam a acontecer. Então, de novo, o risco de problema cardíaco, o cansaço, sonolência diurna, risco de aumento de acidente de trânsito, alterações de cognição, de memória, tudo isso volta a acontecer, infelizmente. Tem que ser um tratamento contínuo. Interessante, porque a gente associa muitas vezes a questão do ronco, né, imagino eu, a questão da forma, da posição de deitar, né, ou mesmo as pessoas com sobrepeso, por exemplo, e talvez pessoas até com outras disfunções possam ter problemas de ronco, né? Claro. Porque a gente muitas vezes não associa. E por exemplo, quem mora sozinho, como é que vai detectar que ronca? Daí normalmente não é nem pelo barulho em si, é mais pelo sintoma, né? Digamos que o ápice seria a pessoa que acorda com seu próprio ronco, né? Mesmo sozinha, com aquela sensação de engasgo, sufocamento, que é típico da apneia. Mas além disso, sintomas assim como cansaço diurno, aquela pessoa que senta num local para guardar algo e já pega no sono, sabe? Tudo isso já são alertas de que o sono não está sendo reparador. Interessante, realmente são coisas que a gente muitas vezes não consegue associar, né? E assim, uma vez detectado, é relativamente simples de tratar. Sim. Né? E esses equipamentos, assim, eles requerem alguma manutenção, alguma coisa que nem o ar-condicionado? Com certeza. Ele também tem filtro, também tem que ser limpo esse filtro. Os aparelhos, digamos, de melhor qualidade, tem um umidificador que também, né, tem que ser avaliado.
A própria adaptação, na verdade, é um processo, porque é jogado, né, um ar para dentro da pessoa com uma certa pressão, de acordo com o que mostra o exame de polissonografia dela, né? E isso gera uma sensação que também tem que ser dosada ali para que a pessoa se sinta confortável para dormir. Então, realmente, não adianta ir lá e comprar um aparelho, não é assim, tem que ter todo um acompanhamento, sabe? Entendi. Legal. E assim, mudando um pouquinho de assunto agora, né, a gente sabe que, assim, pelo menos nas pessoas com quem eu convivo, né, que tem filho pequeno, a adesão ao tratamento em crianças, né, porque assim, até esses dias eu falava com um aluno e ele comentou assim, que toda semana, né, qual é o vírus da semana, né, e tu tá, né, tendo filho pequeno também, assim, primeiro, como fazer, né? Porque não tem como fugir, né? A criança vai para a escola, a criança vai voltar e alguém lá vai estar e assim vai a contaminação. De uma forma até como mãe, por exemplo, né? Enfim, tendo a vivência de consultório, como faz para lidar com isso? Porque não tem como fugir, né? Sim. Eu acho que primeiro, assim, vamos nos preparar psicologicamente quando a gente está botando um filho numa creche, numa escola, a gente sabe que vai acontecer alguma virose, é inevitável, né? Então, o que a gente pode fazer para lidar para que não vire uma infecção bacteriana secundária, para que, de repente, os episódios não fiquem acontecendo com uma recorrência muito extrema, né? Higiene nasal seria, ao meu ver, a questão da lavagem nasal, principalmente em criança, eu acho fundamental, eu faço no meu filho. Começa um pouquinho de secreção, vamos lavar, não vamos deixar acumulada essa secreção, eu vejo um impacto gigantesco, sabe? A questão da alimentação, do sono da criança, tentar, assim, promover uma rotina saudável, para que essa criança esteja com uma imunidade boa e não pegue daí tantos vírus, ou realmente pegue e 2 dias esteja bem, que aí é o natural, né? Mas que não complique. E a questão do uso de determinadas medicações, obviamente, que prescrito por médicos, mas assim, se a cada 15 dias a criança tem um resfriado, daí, vamos supor, faz a lavagem, não funciona, e aí, tem que tomar remédio. Esse uso continuado, assim, não diretamente, né? Mas, enfim, porque se não tomar a medicação, às vezes não melhora ou demora muito. E se tomar muito seguido, dá problema. Como fazer isso? Isso, cada caso é um caso e tem que ser avaliado individualmente, né? Porque, por exemplo, uma criança pode estar pegando infecções de repetição porque está com a mucosa inflamada por uma rinite não tratada. Essa criança vai ter benefício, então, de usar um corticoide nasal, de repente, diariamente, tratar essa rinite, ela vai pegar menos infecções. Então, realmente, cada caso a gente tem que avaliar para ver se é o caso de fazer um tratamento de rinite, ou talvez até um probiótico, ou, né, realmente vem individualmente cada situação. Entendi. E é verdade que essas friagens causam gripe, assim, andar de pé no chão, essas coisas, esses mitos que as vós contavam, procede? Não, na verdade é um mito. O que acontece? O frio em si, ele não vai causar uma virose. O que vai causar é um vírus, tá? Teve até um estudo recente que mostrou que quando tem uma alteração abrupta de temperatura, a função da mucosa do nosso nariz fica um pouquinho alterada. Tem umas estruturas lá chamadas células ciliadas que ficam paralisadas temporariamente e depois voltam a funcionar. Isso em virtude do frio. Isso em virtude de uma queda, se não me engano, era 7 graus de mudança de temperatura abrupta. Bem elas comum no nosso ficam estado, meio... né? Exatamente. Mas de qualquer forma, igual isso não causa a virose, né? O que causa é realmente a exposição ao vírus. Então, pode brincar, pode andar de pé no chão, né? Mas que não é isso que vai gerar a virose em si. Sim. E aquela questão, por exemplo, de que os leites e leite derivados, enfim, também possam contribuir de alguma forma negativa, procede? Isso já é um pouquinho mais delicado, porque também, assim, o leite ele não vai causar nenhuma alteração, assim, de tu ter mais chance de pegar virose. A não ser que tu seja uma pessoa que seja alérgica à proteína do leite, e aí tu vai entrar num estado inflamatório, e aí, realmente, uma pessoa que tá com a função inflamatória ativada vai estar, né, com mais chance de pegar infecções. Entendi. E tu comentaste ali a questão da alimentação, assim, tem algum alimento que seria legal, assim, embora não seja nutricionista, né, mas enfim, que tu observa que, determinado alimento, ele tem um benefício meio que, não digo para 100% das pessoas, mas, ou determinado alimento, esse é quase batata, assim, se a pessoa tiver o hábito de ingerir, tem alguma coisa nesse sentido, ou é realmente bem individual?
individual, não seria um alimento específico, né? A gente vê mais assim como uma dieta com vitamina C, então, né, alimentos ricos em vitamina C, em fibras também, para essa questão daí mais de saúde intestinal, mas eu vejo muito mais uma dieta balanceada e saudável como um todo, sabe? Como um preditor, digamos, numa saúde do que um alimento específico. Entendi. E, assim, o que tu acha que as pessoas comumente mais fazem de errado, assim, no conjunto, né, em tudo, assim? Ai, eu acho que muita coisa da contaminação mesmo, da pessoa tá resfriada, tá gripada e sair espirrando e tossindo por tudo e descuidar da higiene. Eu sei que muito é por causa também da demanda de trabalho, né? Enfim, a gente tenta ir fazendo tudo mesmo estando doente, mas ter esse cuidado, né? Com o outro, na verdade, tá resfriado, tá espirrando, anda com álcool, bota uma máscara, evita contaminar o colega. Sim, com certeza. E, assim, se tu pudesse dar uma dica, assim, tanto para pessoas de idade, assim, eu não sei se tem como dizer assim, pessoas de idade se atentem a isso, pessoas, né, enfim, que estão na ativa, isso, e para as crianças, tem alguma dica que seja individual, assim, ou as dicas, os conselhos, né, enfim, as orientações preventivas principalmente, né, porque a gente sabe que o ideal seria que a gente atuasse sempre na prevenção, né? Se alimentar com fibras, enfim, ter boas horas de sono, mas a gente sabe que na prática é quase impossível, né? Dificilmente alguém faz tudo, né, perfeito. Talvez o que fosse mais fácil seria as crianças, né? Porque, de certa forma, muitas vezes, embora os pais muitas vezes não façam o que deveria fazer, eles cuidam, né? Tem esse cuidado para que o filho, né, durma direitinho, toma água e assim por diante. Existe alguma coisa que possa ser feito para diferentes faixas etárias ou isso não? Eu acho que assim, ó, dentro de cada faixa etária, as pessoas podem fazer o melhor que elas conseguirem, sabe? Então, tentar assim, fazer o que tu consegue de exercício físico dentro da tua faixa etária, cuidar da tua alimentação dentro da tua faixa etária, a questão da vacinação, sabe? Eu indico para todo mundo ali a partir de 6 meses, mas especialmente crianças e idosos em relação à vacina da gripe, do vírus da influenza, é fundamental. A questão do sincicial respiratório, que é um outro vírus também para gestante e idoso. Então, esse tipo de cuidado eu acho que faz uma diferença. Sim. Ingrid, tu comentaste agora a questão da vacina, né? A gente sabe que tem as vacinas que o SUS oferece e as vacinas que tu pode adquirir no particular, né? Em clínicas e farmácias e tudo mais. Realmente há diferença, assim, o espectro que uma abrange e a outra? Para algumas vacinas, sim. Então, por exemplo, dependendo da pneumo, meningo, vale a pena fazer um investimento, tá? Mas agora, em relação à vacina da gripe, não, pode fazer no SUS. Se a pessoa não tem condições, por exemplo, a do SUS atende. Vai estar ótima, exatamente. Melhor do que nada. Não, e tão boa quanto a outra, eu diria. Entendi. E a vacinação, assim, às vezes, né, a gente escuta que a pessoa, sei lá, sente uns sintomas nos dias seguintes, é comum isso acontecer? 2, 3 dias depois da vacina, a pessoa... É frequente, tá? Principalmente, assim, em relação à gripe, que eu acho que é o que tá o maior nicho agora. O mais comum é tu sentir um desconforto local no braço, bem leve, tá? Existem pessoas que vão ter um quadro com um pouco de aumento de secreção, tá? Mas é uma coisa muito pequena e muito leve. E o objetivo dessa vacina, na verdade, é evitar complicações, quadros mais graves, né? Então, para isso, eu acho que é extremamente válido. Legal. Infelizmente a gente sabe que tem pessoas que não são muito adeptas à vacina por diferentes motivos, mas então aqui está a dica, né, o conselho da doutora Carolina. Nós estamos chegando ao fim do programa, infelizmente já passou todo o nosso tempo. Queria que tu deixasse alguma consideração final, né, a gente abordou, acho que bastante coisa, né, mas alguma informação que a gente não mencionou, se tu, né, se a pessoa quiser conhecer teu trabalho, onde é que ela te encontra. Bom, muito obrigada, então, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre a otorrino, né. É importantíssimo. E o que fica a dica aqui é, vamos cuidar, então, da nossa respiração, procurar respirar bem pelo nariz. Se tu nota que teu nariz é mais trancado, tu acha que não tem uma respiração tão legal, procura um otorrino, vamos avaliar, né? Sim. Presencialmente, né? Presencialmente. Show de bola.
Então, também queria agradecer teu tempo, agradecer a presença, dizer que foi ótimo a gente ter a possibilidade de aprender com alguém que, né, vivencia isso há, vou dizer que uma década, pelo menos, também, para não, né, não entregar a idade. E espero que vocês tenham gostado do nosso programa, né? Sigam a gente nas redes sociais. Desejamos a todos uma ótima entrada de inverno. Um grande abraço.